CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, sobrou para você, hein? A solução do problema, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Estava acompanhando aí a entrevista da representante da Anatel e é complicado, hein? Bastante complicado isso, né? Ou seja, a gente tem aí vários nossos ouvintes aí relatando, recebendo ligações automáticas diversas vezes por dia, né? O que tira a paz de todos eles, né? Todos nós, eu também, quem nunca recebeu essa ligação, né? E aí, tem duas situações, né? Oi? Eles relatam duas situações diferentes. Uma é o robocall, aquele que Sim. fica mudo e Sim. cai com até 6 segundos. E aquela que é cobrança mesmo, que não se caracteriza como... Ela não aparece como 0303, né? De telemarketing. Isso. Então, até tem empresas que ligam para oferecer produtos, né? Nem é cobrança, é produtos, né? Que você não deu autorização de receber aquele tipo de ligação, você não deu autorização de alguém entrar em contato com você pelo telefone e eles ficam oferecendo um monte de coisas, venda, produtos, né? E tudo mais. É realmente uma questão bastante complicada, né? Ou seja, a gente tem aí, como a própria representante falou, o Não Perturbe, aquele site nãomeperturbe.com.br. Você pode entrar lá no site, cadastrar seu nome, sobrenome, CPF, né? E aí o seu telefone, e aí você vai receber um código de confirmação por e-mail, e aí vai supostamente informar, né? Para aquelas empresas que foram cadastradas no serviço. Isso é uma questão importante, porque, ou seja, o Não Perturbe, ele não é que você não vai receber nenhuma ligação, é só das empresas que voluntariamente participam do programa, né? Então, ou seja, não é garantido que você vai cadastrar e vai parar de receber esse tipo de ligação, né? E ele também, a representante também falou do qual empresa me ligou, né? Para você saber que empresa te ligou em relação a isso. Mas isso, é a nova estratégia dele, origem verificada. Exatamente, mas olha só, Fernanda, a origem verificada é uma questão que eles estão sugerindo que as empresas façam isso, né? Na minha visão, isso não vai funcionar. Como não está funcionando, como não vai funcionar. Ou você tem alguma ação realmente coercitiva contra essas empresas, ou não vai ter acesso nenhum, a gente vai conseguir continuar recebendo as ligações, você que se cadastrou no Não Me Perturbe vai conseguir continuar recebendo as ligações e não vai adiantar de nada, né? Infelizmente, a gente está sentindo isso, inclusive. Isso aí é uma realidade, né, nesse caso. Então, nós estamos, né, infelizmente, à nossa mercê. Nós, usuários de sistema de telefonia móvel ou telefonia convencional, nós estamos à mercê de nós mesmos, darmos uma solução para esse problema, né, para essa situação, né? E aí a gente tem algumas opções para isso, né? Ou seja, a gente já comentou sobre essa situação, mas, ou seja, o que a gente tem hoje de recurso para a gente tentar resolver o problema, já que o outro lado não consegue resolver o problema, né? Primeiro pelo bloqueio pelo aplicativo do Android e iOS, todos os dois aplicativos, né, duas plataformas. No aplicativo de telefone, eu tenho uma possibilidade de, ao receber uma ligação, eu bloquear, colocar aquela ligação numa lista de bloqueio. E aí, se aquele número ligar novamente para mim, ele nem vai tocar o telefone, né? Vai ficar mudo o telefone para mim, não vai aparecer nada na ligação. Essa é uma situação que ajuda, mas também não resolve, porque essas empresas todas têm vários números de telefone diferentes. Então, ou seja, você vai bloquear lá 30, 40, 50 números de telefone. Então, ou seja, ajuda, mas não resolve, né, para isso. Existem alguns aplicativos que aí são bem interessantes, que por exemplo, Whoscall ou Truecaller. São aplicativos que têm versões gratuitas ou versões pagas, e esses aplicativos, eles mantêm um cadastro. Então, ou seja, nesses aplicativos o que é legal é que, se eu receber uma ligação, né, que ela é de spam, né, ou de oferta de um produto ou serviço que eu não quero, eu posso informar a esses aplicativos que é uma ligação de spam. Isso vai para um banco de dados. As outras pessoas que utilizam também esses aplicativos, ao receberem uma ligação deste número, vai estar sinalizado no aparelho deles que é uma ligação de spam. E aí você já pode imediatamente bloquear aquela ligação, nesse caso. Então, ou seja, aí a comunidade, né, se ajudando, né? Já que ninguém nos ajuda, então a comunidade se ajuda, e aí se eu uso o Whoscall, o Truecaller, e eu vou informando que aquela ligação que eu recebia é de spam, as outras pessoas também que usam o mesmo aplicativo vão ter a mesma indicação, né, nesse caso. Então, essa é uma situação interessante, né? E se a coisa é muito, né, muito grave, né, que tem uma situação realmente bastante insistente de ligações, eu posso recorrer até o PROCON,
ou seja, eu posso ir lá identificar quem é a ligação, quem é a empresa que está me fazendo essa ligação, e eu posso fazer uma denúncia no PROCON. E essa empresa, já que eu sei quem é a empresa, já que tem aquele site lá do quem está, qual empresa me ligou.com.br, eu posso ir no PROCON e fazer uma denúncia contra a empresa de perturbação, de importunação, né, para isso. E aí posso até pedir algum tipo de ressarcimento, né, por danos morais ou coisa parecida. Então, infelizmente, né, assim, o recurso que a gente tem efetivo para resolver esse problema, né, é exatamente essas ferramentas que eu comentei, ou seja, porque as outras ferramentas, supostas ferramentas para resolver isso, são ferramentas que são sugestões para as empresas, né? Se a empresa não quiser seguir o 0303 ou coisa parecida, não vai ter resultado nenhum. Agora, na prática, quantas pessoas realmente vão parar para salvar aquele número, para botá-la na planilha de consulta de que empresa é essa, de ir lá no site da Anatel, de fazer a denúncia, imagina. Exatamente. Ou seja, esse é o que eu estava comentando. Ou seja, essas ações que foram tomadas não vão resolver o problema. Literalmente não vão resolver o problema. A não ser que essas empresas elas só vão se mexer quando elas sofrerem algum tipo de multa. Ou então elas, por uma questão de abuso, suspenderem a operação dessa empresa durante 2 semanas. Então imagina uma empresa como essa impossibilitar de fazer ligações durante 2 semanas. Ela vai tomar uma atitude de não fazer ligações indevidas nesse caso. Fora disso, se não tiver nenhum tipo de ação coercitiva, não vai resolver. Literalmente não vai resolver, e a gente está à mercê, né, de nós mesmos tentarmos resolver o problema. Olá, Carmen, recebo muitas de 0303. A diferença do 0303, você pode escolher se você vai atender ou não, né? Isso, exatamente. Né? E aí você pode, inclusive, colocar ali aquela ligação exatamente já em bloqueio automaticamente, entendeu? Tem o Adriano. O Adriano está me falando, tinha um ouvinte anterior que me falou que tem 2 anos que ele recebe uma ligação da Casas Bahia, e ele disse que não é ele, e a Casas Bahia continua ligando e fazendo uma cobrança. Aí eu citei o caso da minha filha também, né? Que todo dia tem uma ligação lá para o Adelmo. Esse Adelmo aí é uma empresa de cobrança, tentando negociar com ele, né? E aí o ouvinte sugeriu, disse que morreu, que não mora mais ali, enfim, disse que morreu, que é a melhor solução. E aí essa ouvinte está falando, gente, todo dia, o Adriano, todo dia ligam, isso tem 4 anos, eu não tenho mais pais. O que a gente faz com uma situação dessa? Nesse caso, pega o número que está ligando, vê qual é a empresa e entra no PROCON. Guarda o histórico de ligações, mostrando ali várias ligações por dia ou por semana, né? E entra no PROCON com uma reclamação contra a empresa. E a empresa vai ter que responder nesse caso, entendeu? É o caminho. O Léo está contando aqui, nesses aplicativos, se uma pessoa relata um número que não é spam, o que acontece? Porque esse número vai aparecer como spam para todos os usuários? Ou não? Na verdade, é uma boa pergunta. Na verdade, essas empresas, elas, na verdade, não é porque você reclamou que vai aparecer como spam nas outras. Na verdade, se várias pessoas reclamarem que aquele número é spam, aí ela vai entrar na lista de spam. Então, assim, se você reclamou, eles vão cadastrar esse telefone lá na base de dados e vai marcar assim, um usuário reclamou. Se outro usuário reclamou, outro usuário reclamou, bom, agora realmente deve ser uma ligação de spam mesmo. Aí a empresa vai lá e coloca essa ligação, ou esse número de telefone, no banco de dados de spam. Então não é uma ligação, né, ou um reporte, né? Mas várias pessoas reportando que aquele número é um spam, então realmente ele vai acreditar que é um spam mesmo. Além do já morreu, o Jarvis tem uma dica aí, Patrícia, conta aí do Jarvis. Olha só, eu atendo... Ele é muito bom. Eu atendo, me finjo de fanho, fico falando fanho, e aí eles perdem a paciência comigo e acabam desligando. Olha o que a gente precisa de fazer, né? Tem ouvinte também que diz que não para de receber no SMS. SMS, também, né? Então, ou seja, é a situação. Aconteceu comigo uma situação que não foi no SMS, foi via e-mail. Cadastraram meu e-mail numa empresa de venda de lotes em Brasília. E aí eu comecei a receber um monte de cobranças dessa empresa de venda de lotes em Brasília, que eu como se tivesse comprado um lote lá, né? Eu entrei em contato com a empresa, liguei para lá, falei assim, olha só, não vai
não sou eu, né? Expliquei a situação e aí conseguiram localizar lá, tinha um erro de cadastro lá e aí resolveu. Mas, ou seja, esse caso foi mais simples de resolver, né? Agora, realmente, quando tem uma insistência das empresas, aí quando fica demais é entrar no Procon, por exemplo, e pedir um ressarcimento disso aí. Uhum. O Fábio, ele tem, ligações, ele usa o recurso do celular de bloquear ligações que não são salvas, que são de pessoas desconhecidas. Daí ela fica silenciosa e não me atrapalha. Isso é uma ação interessante se você não recebe muitas ligações de pessoas desconhecidas. Por exemplo, você usa o seu telefone para fazer negócio, para venda, né? Ou atender os seus clientes, né? Ou atender possíveis clientes. Então você vai receber um monte de ligação de pessoas que não estão no seu cadastro, né? Se você bloquear esse tipo de coisa, e você não vai conseguir atender os seus clientes ou possíveis clientes que estão entrando em contato com você. Então, é uma solução interessante se você recebe ligações só de seus amigos ou familiares que estão na sua lista de contatos. Uma outra opção, isso vai atrapalhar, na verdade. Uhum. Patrícia, conta o caso aí. Eu continuo recebendo essas ligações, inclusive 0303, mesmo bloqueando todas. E aí o que acontece? Meu celular me indica duas situações. Ele me manda uma mensagem de spam, alguns ouvintes até já falaram isso, né? Possível spam, e aí eu nem atendo, deixo tocar e depois eu bloqueio. E a outra é possível fraude ou possível golpe. Ele me identifica as duas situações e eu também não atendo. Exatamente. Eu também. Quando está classificado como spam ou possível golpe aqui no meu aplicativo, né? Eu não atendo, já bloqueio imediatamente a ligação. Então nem atendo, né? O Arésio, ligações 15 no mínimo, todas 021. Durante a enquete, 4 ligações, enquanto eu participava da enquete lá na nossa rede. O Adriano, muitas instituições financeiras ficam perguntando sempre pela mesma pessoa. Acabei de receber uma agora. É difícil, né? Veja que, assim, é uma unanimidade, né? Uma unanimidade, assim, todo mundo sofre com esse tipo de situação, eu não conheço ninguém que não sofra dessa questão. Então, como eu vou voltar a insistir na questão, se não tiver uma ação efetiva da Anatel de punir essas empresas, não vai mudar a situação. A situação literalmente não vai mudar, né? Pedir sugestão, por favor, cadastre aqui, porque faz parte do programa, eu sugiro você entrar, as empresas não estão interessadas nisso, né? Então, não vai resolver. O Orlando tem uma dúvida sobre o bloqueio, tá? Eu recebo muitos telefonemas e aí ele escreve spam, eu acho que ele salva como spam. Essa história de aparecer escrito spam na ligação, então você já vem como spam? Já vem como spam. Isso. Possível spam. Isso. Como é que a telefonia sabe que é spam? Na verdade, é o aplicativo que identifica. Então ele tem um aplicativo. Isso. Ou alguns aplicativos são nativos do Samsung, por exemplo, ele tem um aplicativo nativo, eu não preciso instalar nada mais, né? O próprio aplicativo de telefone da Samsung já tem essa função de eu cadastrar e reportar, né, para um banco de dados deles lá, ligações de spam. Então, quando eu recebo, né, uma ligação que alguém ou várias pessoas já reportaram como spam, aparece para mim já imediatamente como spam ou possível golpe. Eu imediatamente bloqueio a ligação e não atendo. E aí ele citou um caso de que certa vez era uma clínica confirmando a consulta dele e ele não atendeu porque era spam. Então, nesse caso, é verdade, pode acontecer que essa clínica provavelmente deve ter ligado para muitas pessoas cadastraram isso como spam e a ligação ficou como spam. A gente tem que lembrar que hoje, né, ou seja, até um outro ouvinte nosso ali teve uma decisão radical de tirar o aplicativo de telefonia, né, e usar o WhatsApp só. Muitas das clínicas hoje já usam o WhatsApp para isso. E é muito, assim, tem ligação, tem contato de WhatsApp também, é spam? Também tem, mas perturba muito menos, né? Ou seja, você fica lá uma mensagem, você bloqueia aquele contato e acabou. Gente, podem ir mandando, tá? As dúvidas de vocês. Vamos para os destaques da semana, Gilberto? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar com a Microsoft, que anunciou que vai abandonar o Microsoft Authenticator, né? Ela está fazendo isso, lembra? O Microsoft Authenticator é aquele cofre de senhas, que até a gente falou já dele aqui também, né? Onde você pode armazenar de forma com um risco menor de vazamento das suas senhas, aquele aplicativo chamado Microsoft Authenticator. Ela está fazendo isso, a Microsoft, com o objetivo de concentrar as funções de salva de senhas no browser do Microsoft Edge, o que eu acho uma péssima ideia, né? Ou seja, você armazenar suas senhas no navegador, né, para isso. Mas a Microsoft adotou essa linha para tentar forçar os usuários a irem
para o Microsoft Edge, né, nesse caso. Ela vai, a partir de junho de 2025 agora, não vai ser mais possível guardar novas senhas, e depois, a partir de agosto, né, ele vai apagar todas as senhas que estão no Microsoft Authenticator. Então, a sugestão, se você não quer utilizar o Edge como o local para salvar suas senhas, você pode exportar suas senhas dentro do menu de configuração lá do Authenticator, pode exportar suas senhas e importar num outro gestor de senhas, como o Google Authenticator ou o Bitwarden, que a gente tinha comentado sobre eles aqui também. Então, essa é uma situação interessante para quem usa o Microsoft Authenticator para sair e ir para um outro administrador de senhas, né? Outra notícia dessa semana é que o Google vai reforçar o navegador Chrome com inteligência artificial para combater golpes, né? Eles vão integrar dentro do Chrome o Gemini, né, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google. E essa ferramenta vai ajudar, né, a identificar ações maliciosas ou tentativas de fraude ou golpe e avisar ao usuário, né, para essa situação. Então, o Google Chrome vai receber realmente uma evolução nesse caso para isso, né? E por último, uma notícia que a gente até falou na semana passada, lembra que uma pesquisa estava indicando que quando você é educado com as ferramentas de IA, você é melhor atendido, as respostas são melhores, né, para isso aí. Pois agora, o Sam Altman, que é o CEO do OpenAI, né, que é o dono da ChatGPT, falou que essas funções, né, de por favor e obrigado, né, custa, né, para o ChatGPT milhões de dólares, porque isso eleva o consumo de energia, né, das máquinas que atendem o IA. Então, ou seja, ele não estava reclamando, na verdade, né? Ele falou, inclusive, que na entrevista que ele deu, que ele vê que esse valor a mais de milhões de dólares gastos em energia elétrica, né, é um valor bem gasto. Mas foi curioso, né? A gente comentou isso na semana passada e agora ele falou que isso aumenta, na verdade, o gasto de energia do ChatGPT. Adorei o seu Gemini. Pra mim era Gemini, né? Gemini. É igual hoje a gente aprendeu a falar Leroy Merlin aqui. Porque não é Leroy Merlin, não? Leroy Merlin não é Leroy Merlin. Como é que é, Patrícia? Leroy Merlin. Porque é uma cadeia francesa, tem razão. É uma cadeia francesa mesmo. O bom do brasileiro é o bom humor dele, porque olha só, esses dois aqui pra gente finalizar. O Washington diz o seguinte, olha, tem um determinado banco que ele me liga todos os dias. Nesse caso, eu devo mesmo. Não atendo. Aí não tem jeito. Oi? Pode falar. Aí não tem jeito, né? E tem o Toninho dizendo o seguinte, eu descobri a melhor estratégia, eu falo que é da funerária. Ninguém mais me liga. Entendeu? Ligam perguntando sobre o Antônio. Ele diz, não tem Antônio, aqui é da funerária. Ele diz que não recebe mais ligações. É uma boa estratégia também. Bom, eu continuo recebendo aqui, o Fábio, 4 ligações, só enquanto a gente tratava do assunto aqui, hein? Caramba. Credo, né? Ele fala credo, falar no assunto atrai. E o Hélio atrai. E o Hélio aqui, eu adorei, Gilberto, a parte mais sensível do adulto é o bolso dele. Exatamente. Não é? E o Felício dizendo, essas chamadas que ninguém fala nada, essas são os robocalls, Felício, né? Exatamente. Para dizer se você está vivo ou não, para saber se você está vivo ou não, é para saber se na linha tem um possível consumidor. Segundo a Anatel explicou pra gente, né? Isso. É isso mesmo, né? Ele tem. Por isso que se você não atende, ele acha que o número está desativado, e aí não ligam mais. É isso. Adorei, Gilberto, até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernanda, obrigado aos ouvintes, e vou desejar um excelente Dia das Mães para as mamães, né? Domingo que vem agora tem Dia das Mães, então felicidade a todas as mamães que estão nos ouvindo aqui, a Fernanda também, mamãe Fernanda. Obrigada. Um excelente Dia das Mães aí para todas vocês. Muito obrigada, viu? Até quarta, então. Até quarta-feira, Fernanda.